Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Atmosfera do Direito. Eu sou o Danilo Silva, apresentador desse programa, que tem por objetivo principal enfatizar temáticas relevantes do mundo jurídico. E se você quiser ter acesso às entrevistas promovidas por esse programa na internet, basta você acessar via Google ou via YouTube e digitar lá Programa Atmosfera do Direito.com, Programa Atmosfera do Direito.com. E hoje eu estou muito satisfeito, muito feliz. Eu tenho certeza que não apenas eu, mas esse mar de pessoas maravilhosas envolvidas com o mundo jurídico que estão aí do outro lado da telinha, certamente também se sentirão muito felizes, porque eu estou tendo a honra de receber no programa de hoje o excelentíssimo promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, o doutor Gustavo Garcia Araújo. Doutor Gustavo, é uma honra ter o senhor nesse programa, apesar da agenda tão concorrida, que é a agenda do senhor. Eu me sinto alegre por recebê-lo nesse programa, é uma honra para todos nós, para mim que estou aqui, podendo te entrevistar hoje, e para as pessoas que estão em casa, que certamente aprenderão muito com as informações úteis que o senhor vai transmitir a todas elas que estão em casa no programa de hoje. Seja bem-vindo, suas considerações iniciais. É uma satisfação muito grande poder estar falando aí, né, como disse o nosso entrevistador, Danilo, desse programa Atmosfera do Direito, que tem um alcance muito grande. E prontamente, quando fui convidado, me dispus a estar aí falando, batendo esse papo, né, informal aí, não só com o Danilo, mas com todos esses ouvintes aí no Brasil afora. Então, como promotor de justiça aqui em Minas Gerais, especificamente aqui na comarca de Leopoldina, eu me sinto honrado de ter recebido o convite, Danilo, para estar batendo esse papo aí com vocês. É um prazer muito grande. Doutor Gustavo, para nós começarmos essa entrevista, muito mais do que uma entrevista, um verdadeiro bate-papo, acho até que nesse bate-papo que teremos aqui durante alguns minutos, os nossos amigos de casa poderão conhecer um pouco mais da história, da bela história do senhor, da bela trajetória que o senhor tem marcado. E eu já quero começar o nosso bate-papo com a seguinte pergunta: quando foi que o senhor assumiu como promotor a comarca criminal em Leopoldina, Minas Gerais? Eu fui aprovado no concurso do Ministério Público de Minas Gerais. Meu concurso é do final do ano de 1998. A gente assumiu no início de 1999. Tive uma breve passagem por algumas comarcas do norte de Minas, né? Comarca de Salinas e comarca de Itaiobeiras, onde permaneci lá por uns 7 ou 8 meses. Depois a gente desceu um pouco aqui, fiquei por volta de 6 anos e meio ou 7, respondendo pela comarca de Manhumirim, no leste de Minas Gerais. Divisa-se com o estado do Espírito Santo, e durante esse período eu respondi também pelos juizados especiais criminais da comarca de Manhuaçu, que é a comarca sede ali da microrregião. E semana passada fez 10 anos que eu me encontro aqui em Leopoldina. Eu assumi Leopoldina no dia 4 de março de 2006. 10 anos, portanto, Danilo, que a gente está em Leopoldina enfrentando esse problema insolúvel que a gente tem não só em Leopoldina, mas em Minas Gerais e em todo o Brasil, que é o problema da criminalidade. O doutor Gustavo, já na sua primeira fala, enfatizou aqui esse problema que nós chamamos de criminalidade. E criminalidade, de fato, é um problema em todas as partes de Leopoldina, em todas as partes do Brasil, em todas as partes do mundo. E eu gostaria já de aproveitar esse tema, criminalidade, e perguntar ao senhor, nesses 10 anos que o senhor está em Leopoldina, como o senhor tem visto a criminalidade? Em Leopoldina, a criminalidade
ela está na média do estado e do país? Danilo, a criminalidade, eu posso te dizer que Leopoldina não difere das cidades circunvizinhas como Cataguases, Muriaé, Ubá, né, Juiz de Fora. Então, o problema da criminalidade é um problema que está assolando a sociedade como um todo, né? A sociedade está vivendo uma crise de valores muito grande, e essa crise de valores ela se dá devido à falta de educação das pessoas, à falta de ensinamento moral, ensinamento religioso, a falta daquele símbolo paterno e materno que demonstre desde cedo para a criança o que é certo fazer, o que é errado, a gente saber nos utilizar como exemplo para os nossos filhos, para os nossos vizinhos. Então, essa crise de valores, ela tem como agregada a essa crise de valores está essa crise econômico-social que o país está enfrentando. Então, enquanto mais aumenta a dificuldade financeira das pessoas, enquanto mais as pessoas se veem à mercê do mercado consumidor, à mercê da possibilidade de ter um acesso justo à infraestrutura, à saúde, à educação, ao esporte. Então, enquanto maior as dificuldades que a sociedade enfrenta, maior a possibilidade que essas pessoas desviem desse mundo do que é certo para esse mundo que é o errado, né? Então, quando eles falam que uma pessoa é marginal, não é à toa essa palavra, né? Não é em tom pejorativo, né? A etimologia da palavra, ela vem marginal, já deixa explicado que é uma pessoa que está andando à margem daquilo que é legal. De um lado está o caminho do bem, no qual todos nós devemos, como corpo social, seguir, né? E do outro está aquelas pessoas que optam por uma vida mais fácil, por uma vida desregrada, principalmente desvirtuando daquilo que é preconizado como proibido por lei. Doutor Gustavo, e dentro desse bojo de aumento da criminalidade em Leopoldina e em outras partes do Brasil, há algum crime específico que o senhor tem percebido que de alguns anos para cá aumentou muito? O que a gente tem notado, principalmente aqui, né, os nossos municípios aqui próximos a Leopoldina são municípios muito próximos ao Rio de Janeiro, e o que a gente tem visto que tem aumentado consideravelmente, dentre todos os outros crimes, né, não posso te falar que tem criminalidade que está baixando, que isso seria equivocado, porque a criminalidade realmente está aumentando. E pelo fato de estar acontecendo muito aumento de uso de drogas, né, uso de maconha, principalmente o uso de crack, pessoas que outrora eram pessoas que se consideravam pessoas seguidoras do direito, pessoas seguidoras daquilo que é certo, estão se descambando para o lado da criminalidade. Então, o mundo das drogas está fazendo com que aumente consideravelmente os crimes contra o patrimônio. Então, as pessoas, para manterem o seu vício de crack principalmente, têm praticado muitos e muitos crimes de furtos, crimes de roubos também, né, que seria um crime contra o patrimônio, mas com um plus da violência ou grave ameaça. Isso tem acontecido com pessoas que, no momento da gente fazer uma audiência, a gente olha para o cidadão e fala assim: poxa, eu não acredito que esse jovem praticou esse crime. Aí, quando a gente vai interrogá-lo ao final do processo, a gente escuta dele de que ele praticou esse fato para usar droga porque está doente, porque está viciado. Então, a criminalidade contra o patrimônio, em razão do uso de drogas, aumentou bastante. Por consequência, aumentando o mercado consumidor dessas drogas, aumenta também o mercado fornecedor dessa droga, portanto o tráfico também tem aumentado bastante, tráfico de drogas. E o que eu vejo também aqui
na região, que aumenta bastante, acredito que no Brasil inteiro esteja assim, é a violência praticada no âmbito doméstico, tá? Que passou a ter um maior amparo dogmático, legislativo, a partir da edição da Lei Maria, que foi apelidada de Maria da Penha, né? Que é a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, inclusive no dia do meu aniversário, a Lei Maria da Penha, 7 de agosto. E essa lei, como ela consolidou a mulher como não só sujeita de direitos, mas como também portadora desses direitos, como detentora desses direitos, consolidou a mulher como uma pessoa que precisa ser respeitada, né? Então, antes, vários crimes desses não chegavam ao conhecimento da justiça, do Ministério Público, da polícia, porque essas mulheres eram violentadas dentro de casa, ameaçadas, eram subjugadas, né? As mulheres eram consideradas como sujeitas ao marido e aceitavam isso, né? Então hoje o que nós vemos é que a mulher não é mais hipossuficiente, né? A mulher ela não é dependente do marido mais. Então essa crueldade que era praticada contra a mulher, se não diminuiu, ao menos trouxe a reprimenda mais severa para essas pessoas que praticavam esses crimes. Então, aqui, por exemplo, em Leopoldina, a gente tem o nosso mapa aqui que a gente tem que enviar para o Ministério Público em Belo Horizonte mensalmente, e o que a gente tem notado é que o crime praticado nesse ambiente doméstico, né, assambarcado pela Lei Maria da Penha, ele está se assemelhando à quantidade de crime de furto. Assustadoramente, está se assemelhando à quantidade de crimes de furto. Então, assim, o que eu vejo que tem aumentado aqui na região seriam esses: crimes contra o patrimônio praticado em razão da necessidade da pessoa consumir drogas, tráfico de drogas e Lei Maria da Penha. Ok. Doutor Gustavo, eu, quando me preparava para essa entrevista, para esse bate-papo com o senhor, eu, na verdade, conversando com algumas pessoas muito próximas a mim, inclusive alunos, pessoas que estudam, fazem o curso de Direito, eu trocando algumas informações com elas, todas elas, quando perguntadas por mim, quais são as críticas que vocês fazem à justiça? Quais são as críticas que vocês mais ouvem no tocante à justiça? Todas elas, unanimemente, numa listagem de 5, 6 críticas, em primeiro lugar, colocaram a morosidade. A verdade é que a justiça brasileira não é célere, é morosa. Então tem 2 perguntinhas aqui ao senhor. Não quero te colocar em maus lençóis. Mas a primeira perguntinha é a seguinte: por que é que a morosidade existe? E em segundo lugar, essa morosidade da justiça brasileira contribui para o aumento da criminalidade? Danilo, isso é interessante falar, e eu iniciei a minha fala citando o nosso grande Rui Barbosa. Rui Barbosa dizia que o principal brocardo que a gente conhece no mundo jurídico é que a justiça tarda, mas não falha. Rui Barbosa fez uma interpretação além. Rui Barbosa disse que a justiça que tarda é uma justiça falha. Então, a morosidade, ela tem o seu papel de contribuição nesse aumento da criminalidade. Acredito que não diretamente, né, mas a morosidade da justiça traz para a sociedade um sentimento de impunidade. Então, essa morosidade da justiça, ela faz com que os autores desses crimes, como a gente diz na gíria, que eles paguem para ver. Eles preferem correr esse risco para falar até sair o processo. Isso se não ocorrer o fenômeno da prescrição, né, tendo em vista que a justiça hoje trabalha com um número
insuficiente de juízes, com número insuficiente de promotores no Brasil inteiro, em Minas Gerais não é diferente, né? Trabalha com excesso de processo, trabalha com as serventias cartorárias dentro dos fóruns, um número reduzido de servidores. Então isso tudo contribui para que haja essa morosidade, né, da justiça. E somado a essa diminuição do material humano necessário a esse trabalho, né, que combateria essa ineficiência, né, que até confronta o princípio constitucional previsto lá no artigo 37, né, a administração tem que ser eficiente e a administração da justiça também tem que ser eficiente. Então, somado a essa insuficiência de material humano, nós temos o nosso Código de Processo Penal, né, também, que ele possibilita uma gama de recursos, e a gente sabe que as pessoas que têm possibilidade, né, de ter um advogado em cima do seu processo o tempo inteiro para tentar levar para os tribunais de justiça dos estados ou tribunais regionais federais, e após esses conseguir recursos para o Superior Tribunal de Justiça ou mesmo para o Supremo Tribunal Federal, isso tudo possibilita, né, possibilita a ineficiência da justiça, né? Só que às vezes a pessoa fala, o juiz é que foi lento, o promotor de justiça é que foi lento, a justiça é lenta. Só que nós temos uma lei, né? E nós temos um órgão, né? Nós temos um poder da nação, que é o Poder Legislativo, que está lá em Brasília, que é detentor único e exclusivo da possibilidade constitucional de ser o responsável pela edição das leis. E essas leis corroboram com essa morosidade a partir do momento que um número elevado de recursos possibilita que a pessoa vá empurrando com a barriga, como se diz, o cumprimento efetivo da pena. O que nos trouxe uma grande luz, né, foi a decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que possibilitou que a pessoa, após uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado, ou após uma decisão do Tribunal Regional Federal, que essa pessoa já seja obrigada a iniciar o cumprimento da sua pena. Isso tem uma controvérsia enorme, né? Outro dia eu assisti uma palestra de um advogado e fiquei quieto no meu lado, ele indignado com isso, que isso afrontaria de morte o princípio da presunção de inocência. E eu discordei exatamente porque nós temos que dar um basta nessa impunidade. Nós temos grandes criminosos no Brasil, né, próximos a esse que nós estamos vendo aí da Operação Lava Jato, que jamais cumpriram pena. Por quê? Porque abusam do direito de recorrer. Então o que o Supremo entendeu? Se a questão fática já se esgotou nos tribunais estaduais, tribunais de justiça do Estado ou TRFs, e sabedor que somos de que no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo não há falar mais em discussão sobre o fato. O cidadão foi o autor daquele fato e ponto. O tribunal já confirmou isso. A discussão lá é uma discussão jurídica. Vai discutir sobre algum vício na lei no Superior Tribunal de Justiça ou algum vício que afronta a Constituição Federal no Supremo. Então, o cumprimento de pena após essas decisões estaduais já está colocando desde já na cadeia cidadãos que estão empurrando as suas penas há anos e anos. E isso foi um avanço e a sociedade tem que agradecer ao Supremo Tribunal Federal, que modificou decisões anteriores, principalmente os ministros novos, e eu acho que a justiça depende dessa oxigenação, né? Exatamente por isso, porque uma decisão dessa mostra para a sociedade que não existe A nem B que é isento ao rigor da justiça. A justiça deve ser eficaz e efetiva, e o cidadão que praticou um fato típico, antijurídico e culpável, ele tem que pagar por isso, seja de qual raça for, de qual religião for,
seja qual credo ele tiver, seja qual classe econômica ele tiver, qual poder aquisitivo ele tiver. E o maior exemplo é esse que nós estamos vendo aí, que as pessoas mais ricas desse país, os maiores empresários desse país, estão respondendo por esses atos ilícitos. Então isso traz um afago, um amparo para a sociedade muito grande, a partir do momento que a pessoa que tiver com um pensamento ou iniciando a sua vontade de praticar um crime, ela passa a ser dissuadida na prática desse crime, a partir do momento que ela pensa o quê? Poxa, se o cidadão mais abastado está atrás das grades, eu não vou fazer o mesmo para não ter o mesmo destino. Então é exatamente por esse lado. Ok. Bem dito. Como dito no início, o excelentíssimo promotor Dr. Gustavo Garcia, há 10 anos vem atuando na Promotoria de Justiça Criminal da comarca de Leopoldina, e em 2013 ele foi agraciado com o título de cidadão honorário leopoldinense. Então ele é filho desta terra maravilhosa, dessa cidade abençoada. E eu gostaria que já no finalzinho do nosso programa Atmosfera do Direito, para a tristeza geral da nação, o programa está chegando no fim, já gostaria de externar ao Dr. Gustavo os meus mais sinceros agradecimentos por ter separado um espaçozinho na sua agenda tão concorrida para estar batendo um bate-papo comigo nesse programa e dando um show de aula para os queridos diletos que estão agora em casa e certamente aprenderem muito, adquirindo muitas informações do âmbito jurídico. Mas eu gostaria, já nesse finalzinho de programa, que o senhor deixasse um recado para toda a população leopoldinense que agora nos assiste. Fique à vontade, suas considerações finais, doutor. O que eu gostaria de passar aqui com muito carinho para a sociedade leopoldina é que nós temos que aceitar que o crime ele está umbilicalmente vinculado ao fenômeno social. Então o crime é um fenômeno social e como tal ele jamais deixará de existir, né? Seria demagogo de minha parte eu virar para você, para todos os ouvintes do seu programa e falar assim, um dia nós vamos erradicar a criminalidade, porque nós não vamos erradicar a criminalidade. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode, ao nascer um filho ou uma filha dentro de um lar, que a gente ensine esse menino desde criança, se pegou a borracha ou lápis do coleguinha, vai devolver a borracha ou lápis do coleguinha porque não lhe pertence. Se você falou alto com alguém, peça desculpa. Se você foi hostil com alguém, peça perdão a esse alguém por esse excesso. Porque somente esses exemplos vindo de berço, somente com uma educação forte, né, de modo algum transviada, sem arregos, né, a sociedade precisa compreender que o exemplo vem de casa, né? O exemplo vem de casa. Então, quando a pessoa tem toda uma educação pautada naquilo que é reto, naquilo que é correto, tem até palavras, né, bíblicas que falam isso. Crie seu filho conforme as leis do Senhor e ele não se desviará quando grande. E isso é exatamente o que nós precisamos fazer. Nós precisamos dar os exemplos para os nossos filhos, para os nossos jovens. Por quê? Porque hoje a gente tem visto que as pessoas, a grande maioria das pessoas, né, dotadas de uma psicologia criminógena, né, são pessoas que tiveram maus exemplos em casas. Então você vai aqui, por exemplo, no presídio, na comarca de Leopoldina, várias daquelas pessoas ali são jovens de 18, 20, 22, 25 anos, que o pai já teve passagem por ali, que o pai agredia a mãe, que o pai utilizava drogas, né, que o pai praticava furtos para poder se manter. Então o que acontece? Esses maus exemplos, tá,
eles influenciam demais. Mas se eu virar para você e falar que são só esses maus exemplos, essa falta de educação que leva as pessoas à prática da criminalidade, eu vou estar sendo omisso. Porque hoje, nessa grande criminalidade dessas pessoas abastadas que nós estamos vendo, eu sou forçoso a compreender que a ganância também está levando as pessoas a essa prática. Porque são pessoas que tiveram boa educação, são pessoas que não necessitariam estar adentrando nesse mundo e o fazem por ganância. E essas pessoas têm que ser punidas com mais severidade para servir de exemplo para a sociedade. Por quê? Porque quando chega aqui na minha mesa um processo, né, onde a gente está investigando uma pessoa que teve parcas possibilidades na vida, oriunda de família humilde, que teve a criminalidade como exemplo quando jovem, ao eu analisar a reprovabilidade da conduta desse cidadão que não teve o berço para lhe mostrar o certo ou o errado, a reprovabilidade desse cidadão, Danilo, é muito menor quando da fixação de uma pena, merece uma pena menor do que aquele outro que teve todas as possibilidades de saber o que é o certo e o errado e opta pelo caminho do errado. Então o que eu tenho para falar para a sociedade é isso, que a sociedade conte com a polícia militar, que a sociedade conte com a polícia civil, que a sociedade conte com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Se lá no seu bairro, na sua rua, você tem conhecimento que o cidadão está andando à margem da lei, que ele está vendendo drogas, que ele está agredindo a mulher, que ele está praticando crimes violentos, que ele está praticando crimes contra o patrimônio, procure autoridade, porque se a gente trabalhar nesse elo entre sociedade e poder público, a partir do momento que a nossa credibilidade conseguir alcançar os mais longínquos locais dessa grande sociedade, nós vamos conseguir fazer frente a essa criminalidade que nos assola. Então o recado que eu tenho para dar é esse. Prazer muito grande ter recebido esse convite do jovem Danilo para esse programa Atmosfera do Direito. E para todos os ouvintes do programa, é uma satisfação muito grande. A porta do Ministério Público aqui de Leopoldina está sempre aberta, né? Você disse aí, você mencionou que eu recebi o título de cidadão honorário, e não é, já sou cidadão honorário de outras comarcas pelas quais passei, e isso é um grande orgulho, né? E o que levou a isso talvez seja o fato dessa porta minha não ter chave. A porta do Ministério Público aqui, principalmente da Promotoria de Justiça Criminal de Leopoldina, ela é aberta para atender qualquer pessoa da sociedade que necessitar. E é esse o Ministério Público que o Brasil precisa. E a grande maioria dos promotores de justiça, dos procuradores da República, são desse perfil. São pessoas que estão ali para abraçar os anseios da sociedade. Então, é um breve relato que eu teria para passar. Ok. Muito obrigado pela sua atenção. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa Atmosfera do Direito. Forte abraço, um beijo.